eu sei que está quente, mas eu estou com muito calor. Já pedimos para que o ar estivesse já na maior potência que eles conseguissem colocar, mas hoje acho que estão com alguma dificuldade aí no hotel. Uma alegria poder celebrar com vocês. Hoje eu tive que aqui cantar, cruzar, cobrar o escanteio, vim cabecear. O Maurício hoje está de folga, de férias, está viajando. Semana que vem estará de volta, quando essa função tão legal no louvor aí com a gente, tá bom? Queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Você que está aqui pela primeira vez nos visitando, nosso muito obrigado. Que bom que você veio cultuar com a gente aqui no segundo domingo do ano. E eu espero que você seja alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, para que a palavra de Deus seja viva no teu coração e possa te edificar, te transformar e te desafiar. Esse é o nosso desejo. Nós estamos nessa série, O que Cremos e Como Vivemos. Tem sido uma exposição da carta que Paulo escreveu aos Efésios, uma exposição do livro de Efésios. Nós estamos há alguns meses já debruçados nessa carta, e estudando, e tirando o máximo de proveito dela, daquilo que Deus quer falar com a igreja dele, edificar a igreja dele, tá bom? Escolhemos esse tema porque esse tema é um bom resumo, é um bom tema criativo para a carta aos Efésios, tá bom? É uma divisão muito interessante da carta, que Paulo ele divide a carta em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele se preocupa em falar sobre a base da fé cristã, sobre o que nós cremos. Ele explica de maneira assim magistral aquilo que Deus fez por nós. Então são 3 capítulos falando sobre o Evangelho. Ele fala sobre a condição do homem, ele fala sobre quem é Deus, ele fala sobre como Deus planejou, arquitetou a nossa salvação e como que Deus nos resgatou. São 3 capítulos falando sobre a base da fé cristã, sobre o que nós cremos. Então, se você quer aprender mais sobre a fé cristã, leia Efésios, capítulo 1 ao capítulo 3. Lá Paulo irá dizer, lá é uma boa base da nossa fé. E depois disso, do capítulo 4 até o capítulo 6, ele fala sobre como nós vivemos. Aqueles que compreenderam o Evangelho, como que essas pessoas vivem? Aqueles que foram transformados por Jesus, como é o estilo de vida? Quais são os valores? Como são as atitudes? Como que maridos tratam esposas e esposas tratam maridos? Como que filhos tratam pais e pais tratam filhos? Como que é a relação no trabalho? Como que é a relação entre amigos? Tudo isso, como que nós vivemos? Como que alguém que foi alcançado pelo Evangelho, como que alguém que entendeu a mensagem da cruz, como que alguém que canta essas músicas e essas letras faz sentido para ela, porque ela entendeu isso? Como que alguém que realmente compreendeu o amor de Deus, nós acabamos de cantar agora, como que essa pessoa vive? E Paulo trata disso a partir do capítulo 4. Tá bom? Então no capítulo 4, só para inteirar vocês do contexto imediato, nós estamos no capítulo 4, Paulo está falando sobre a conversão no capítulo 4. Ele fala sobre velha vida e nova vida. Tá bom? E a ideia da Bíblia é algo tão forte. Quando você compreende quem Deus é e o que Ele fez por você, quando você compreende quem Jesus é e o que Ele fez por você, é algo tão forte que a Bíblia chama isso de conversão. É uma mudança radical. Na verdade, a linguagem bíblica é uma linguagem de morte e vida. É tão forte que é literalmente como alguém ressuscitasse dos mortos. Porque Paulo fala que nós estávamos mortos espiritualmente e Deus nos deu vida em Cristo Jesus. É algo radical, então a mudança ela é completa. E o start para tudo isso é então a conversão. A crença em Jesus Cristo como Salvador. O entendimento do Evangelho, das boas novas, esse é o start. Quando você deposita a sua fé em Jesus, Deus opera no seu coração até mesmo antes disso. Ele leva você, Ele que converte você, não é você que se converte, mas Deus converte você, e a partir disso, tudo é diferente. Tudo é diferente. E hoje, nós vamos ver essas diferenças de maneira muito, mas muito prática. Você tem a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, do verso 25 até o verso 28. Se você não tem problema, nós iremos colocar no telão para você. Efésios
capítulo 4. Efésios capítulo 4, do verso 25 até o verso 28. Diz assim, olha: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Antes de mais nada, entenderam bem o contexto? Paulo está falando sobre uma nova vida. Pessoas que foram alcançadas por Deus, por Jesus Cristo. Então ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. E quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que eu tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Senhor, mais uma vez nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração. A responsabilidade, Deus, é enorme de compartilhar, Deus, a Tua palavra. Então eu peço por mim, para que eu não atrapalhe o Teu agir. Eu peço, Deus, para que eu não venha de maneira nenhuma interferir na ação do Teu Espírito nas vidas de todos nós aqui, para que eu apenas seja usado pelo Senhor. E eu peço pelos meus amigos e pelos meus irmãos aqui presentes também, para que a atenção deles, para que o coração deles não esteja em outro lugar, mas a não ser ouvir ao Senhor, entender a Tua palavra, compreender a Tua palavra que é viva e eficaz. E para que todos nós, a começar por mim, sejamos desafiados e mudados hoje à noite pela Tua palavra. Essa, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. No tempo de seminário, a forma como Deus me sustentou no seminário era limpando piscinas. Eu fiz um seminário lá em São Paulo, em Atibaia, interior de São Paulo. Era um seminário internato, né? E eu tinha que ficar lá estudando o dia inteiro, né? A gente morava no seminário e era muito caro. A minha igreja não tinha condições de me ajudar, os meus pais não tinham condições de me sustentar. E a forma como Deus levantou os recursos foi através do meu trabalho. Eu limpava piscinas. O seminário ficava no condomínio, lá em Atibaia, ainda fica no condomínio. Então eu rodava, quando tem várias casas no condomínio, então eu rodava o condomínio todo, limpando algumas piscinas, e era o sustento para mim bancar no seminário. E tinha uma piscina que eu limpava, eu fazia muito bem meu trabalho, com muita excelência. Mas se tinha uma piscina que eu costumava caprichar um pouquinho mais, era a piscina do reitor do seminário. Né? Então o reitor do seminário, o diretor do seminário, eu limpava a piscina da casa dele. Eu sei dar uma caprichada, que ele queria mais. Ele era meu professor também. Ele foi professor de hebraico, de teologia bíblica, do Antigo Testamento. Então eu caprichava, porque na hora de interceder alguma coisa, ele poderia lembrar do meu bom trabalho em limpar a piscina dele, né? E teve uma vez, uma segunda-feira era a nossa folga, mas eu limpava a piscina na folga. E eu limpei a piscina dele pela manhã. Acordei cedo, fui lá e limpei a piscina dele. Não sei se você já limpou a piscina alguma vez na vida, mas quando a piscina está muito suja, você tem que limpar drenando, ou seja, jogando água fora. Então você tem que estar muito sujeira no fundo, o filtro não consegue reter essa sujeira, então você aspira o fundo jogando água fora, e ao medida que está jogando água fora, o nível vai diminuindo, certo? Então o que eu fazia? Eu chegava, eu já percebi o estado da piscina, ou vai ter que drenar, então já de imediato eu pegava uma mangueira, ligava para encher a piscina, já ia enchendo. Então, enquanto eu limpava, a piscina já ia repondo a água, tá ok? Mas ia muito mais água do que entrava, porque o dreno era muito maior. Então, assim que eu terminava, baixava bastante o nível da piscina. Então, o que eu fazia? Era comum eu ir limpar outras piscinas, deixar aquela enchendo, e depois eu voltava para desligar. E naquele dia eu estava cansado. Era época de Olimpíadas, minha cabeça estava nas Olimpíadas, em jogos e tudo mais, eu curto demais esporte. E eu deixei ligada aquela torneira, fui limpar outras piscinas e eu esqueci de voltar naquela casa para desligar a torneira. Era uma segunda de manhã. Passou segunda tarde, passou segunda noite, eu dormi. Na terça-feira acordei cedo, capela, hora devocional e estudo. De manhã todo estudo. Acabava 15 para 1, era o almoço, fui almoçar. Quando acabei de almoçar, 1h30 mais ou menos da tarde,
Eu pego meu prato, quando eu levanto para levar meu prato até o lugar lá de deixar os pratos, eu vejo assim no corredor onde estava o reitor e a esposa dele vindo na minha direção. E quando eu levanto para levar o prato e vejo eles, na mesma hora eu lembrei do quê? Da piscina. Só lembrei naquela hora, gente, da piscina. Eu esqueci de deixar a torneira ligar. E foi aquela caminhada longa, né? Mas que o tempo parou naquele momento, eu fui caminhando, eles na minha direção e na deles, não tinha mais como desviar, porque eles estavam na rota da entrega do prato, e eu não sabia o que fazer, porque eu lembrei da piscina e fui andando em direção a eles. Vou fingir que eu não os conheço, né? Mas não deu certo. Ela me abordou, era assim, Tiago. Ele virou para lá para conversar com alguém, ela me abordou e disse, Tiago, você não sabe o que aconteceu lá em casa ontem? E eu, o quê? As pernas tremendo já. Ela disse assim, a piscina transbordou, encheu de água a piscina ficava num lugar mais alto, a água caiu e encheu minha varanda de água, inclusive entrou água dentro de casa. E eu olhei para ela assustado, e nessa hora, para piorar a situação, ele também virou e entrou na nossa conversa, e eu fiz assim, sério? Eu não acredito, Eu falei, e ela falou assim, o que aconteceu? Sabe o que eu falei? Eu não sei. Estranho, porque não era para ter transbordado assim. E aí ela falou assim, mas será que aconteceu alguma coisa? Será que, sei lá, por que transbordou a piscina? Eu falei, olha, eu não sei, eu preciso ver o que aconteceu lá. E aí naquela hora eu falei, tá bom, depois a gente conversa. Aí eu peguei o prato, levei, deixei lá o prato no lugar certo e fui pro quarto. E a caminhada pro quarto foi longa aquele dia, foi longa também. Porque eu sabia que eu tinha mentido, que eu tinha feito errado. Eu caminhei para o quarto, coração apertado, mas apertado. Eu tentei esquecer aquilo, tentei estudar, não saiu o estudo. E nada funcionou aquela tarde. Tinha um jogo, era um jogaço. Eu lembro até hoje, era um jogo de Brasil e Itália no vôlei, que foi um jogo longo pra caramba, 2004 isso, ok? E eu lembro que eu não conseguia curtir o jogo, era vibrante, foi um jogaço, eu não conseguia curtir o jogo, porque aquilo amassava demais o meu coração. Essa é a realidade da mentira na vida de um cristão. Na verdade, essa é a realidade da mentira. E é justamente dessa forma que Paulo começa o versículo 25 do capítulo 4. E ao começar o versículo 25, ele fala sobre a mentira. A primeira característica que muda na vida de uma pessoa quando ela entende quem Jesus é. Todos nós mentimos, sem exceção. A mentira é uma consequência natural do pecado original. É uma consequência natural de nossa natureza pecaminosa. Nós não aprendemos a mentir. Ninguém ensina para uma criança a mentir. Na verdade, ela mente e você só diz, olha, é isso que é mentira. Você só diz para ela o que é. Porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Todos nós aqui, sem exceção, já mentiram, mentem ou vão mentir. Aliás, se eu perguntar aqui, quem aqui já mentiu esse ano de 2017? Se eu levantar a mão, talvez você já está ligado, acabou de mentir agora, ok? Ela faz parte da nossa realidade. A mentira faz parte da realidade humana. Mas quando a Bíblia trata do Evangelho, e do Evangelho invadindo os nossos corações, uma das primeiras mudanças, ou talvez uma das mudanças mais visíveis, é cada um deixar a mentira. Essa palavrinha aí, cada um de vocês deve abandonar. Essa palavra abandonar é a mesma palavra que ele usa no verso 22 e diz respeito a você literalmente se despojar. É como se tivesse vestido de mentira e o Evangelho ele arranca essa roupa de você. Essa é a mudança radical. Você literalmente tira da sua vida, assim como você tira uma roupa do seu corpo. A mentira é tão natural para o homem sem Deus quanto a roupa que ele veste. E quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele entende o amor de Deus, tudo é mudado tão radicalmente. Uma das primeiras mudanças que Paulo coloca para a gente aí, é que ele passa a abandonar completamente a mentira. Queridos, é importante falar sobre isso, porque a gente vive numa sociedade que valoriza a mentira. E isso não é só agora não, no tempo de Paulo.
Eu pesquisei aqui, eu achei vários pensadores do tempo paulino que incentivavam e que até mesmo diziam que a mentira era o melhor caminho. Olha algumas frases interessantes daquele tempo. Olha o que diziam os pensadores. Um afirmava: uma mentira é muito melhor do que uma verdade prejudicial. Essa era uma frase comum no tempo paulino. Olha outra frase: o bem da pessoa é muito melhor do que a verdade. Uma frase comum daquela época. Olha outra frase: se alguma mentira for proveitosa, que seja dita. Não há nada de decoroso na verdade, senão quando ela for vantajosa. Sim, algumas vezes a verdade é prejudicial, ao passo que a mentira, ela é sempre vantajosa para os homens. Isso aqui eram frases de pensadores do tempo paulino. O caminho para o homem sempre foi o caminho mais fácil, o caminho da mentira. A mentira sempre faz parte da realidade humana. E como que isso é destrutivo? E como que isso afasta o homem do nosso Criador, do próprio Deus? Diz uma história, certa vez, que dois amigos que cursavam faculdade juntos, eles iam muito bem nas provas, eram outros estudiosos, mas no final do ano já estavam com boas notas, decidiram então relaxar um pouco no final do ano. Então decidiram ir para umas festas e curtir as festas do final do ano na faculdade. Mas teve um dia que a festa foi muito boa, foi muito grande, rolou a ressaca do dia seguinte, eles dormiram demais e perderam uma prova importante do dia seguinte, que era a prova de química. Então, ao chegar atrasado para fazer a prova, perderam a prova, eles procuraram o professor, disseram: professor, por favor, nos deixe fazer a prova. E eles então combinaram uma mentira para tentar enganar o professor. E diz a história então que ambos afirmaram que o pneu do carro havia furado enquanto eles iam para a faculdade, fazendo com que eles se atrasassem então para a prova. Aquele professor considerou a história dos dois interessante e concordou então que daria uma segunda chance de fazer a prova no dia seguinte. Então eles estudaram bastante aquele dia e no dia seguinte eles foram fazer a prova e o professor colocou ambos em salas separadas. Assim que eles abriram e começaram a fazer o exame, eles perceberam que a primeira pergunta era uma questão muito fácil. Eles se animaram. Essa questão valia 5 pontos. E prontamente fizeram essa questão de 5 pontos. Animados, eles viraram a página e na página seguinte tinha apenas uma outra e única questão. E a pergunta era: qual dos 4 pneus furou? E a resposta valia 95 pontos. Mas essa tem sido a realidade humana, não é? Nós mentimos o tempo todo, nós mentimos para nos safar, não é? Nós mentimos para tentar enganar, nós mentimos para parecer o que nós não somos, nós mentimos para evitar possíveis conflitos, enfim, nós mentimos por tudo. Em geral, no coração humano, por causa do pecado, muitas vezes a primeira saída é a mentira. Quando eu encontrei Artemis no corredor e lembrei do que eu tinha feito, da minha responsabilidade, do meu mau serviço, a primeira saída que veio no meu coração foi a mentira. Mas nós que fomos alcançados pelo amor de Deus, quando nós temos esse encontro pessoal com Jesus de Nazaré e Ele nos salva, a mudança é tão grande, ela é tão significativa, que uma das características tão naturais do homem, que é a mentira, passa a ser completamente modificada em nossas vidas. E é isso que Paulo trata aqui no verso 25. Paulo diz que aqueles que tiverem esse encontro com Jesus, passam a abandonar a mentira e ter agora um compromisso com a verdade. E essa é uma das mudanças mais significativas quando nós compreendemos o Evangelho. Deixa eu responder para vocês, por que os cristãos abandonam a mentira? Eu pensei aqui em 3 respostas. Em primeiro lugar, porque a mentira é um pecado que Deus odeia. Sim, Deus odeia todos os pecados? Claro que sim. Mas a Bíblia, ela dá uma certa ênfase para alguns. E Provérbios, capítulo 12, dá uma ênfase onde Deus, Ele abomina os de lábios mentirosos. Talvez a mentira incomoda tanto a Deus e é tão grave para com Deus, porque talvez foi através de uma mentira que Satanás externou o seu orgulho
lá atrás, antes da criação de todas as coisas, e enganou um terço dos anjos e se voltou contra Deus. Talvez a forma como externou o orgulho de Satanás seja uma mentira, onde ele acreditou que ele poderia ser maior do que Deus. Talvez Deus abomina tanto a mentira, porque foi uma mentira que Satanás usou para convencer Eva e desobedecer a Deus. E virar essa bagunça toda que virou depois de Gênesis 3. Não sei compreender por que abandonaram a mentira. É uma marca tão importante daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Em segundo lugar, eu penso que a mudança da mentira para a verdade é significativa, porque a partir de agora, o nosso Senhor é a própria verdade. Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor, Ele é a verdade encarnada. Lembra disso? Ele disse lá em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não só vem dele, como a verdade é Ele. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E nós agora temos um compromisso com essa pessoa, com a própria verdade. Somos governados agora pela própria verdade. Ela habita em nós. Ela que rege os nossos corações. É por isso então que a mudança da mentira para a verdade é tão significativa na conversão, porque o nosso Salvador é a verdade. E terceiro, eu creio que cristãos, eles abandonam a mentira e falam a verdade, porque a partir de agora o cristão não tem medo mais de lidar com as consequências da verdade. Um cristão é alguém que não tem medo de lidar com as consequências da verdade, porque por mais difícil que ela seja, ele já entendeu que ele foi perdoado e aceito por Deus. Ele sabe que não há pecado que não possa ser perdoado. Ele sabe que os pecados dele não dependem da aceitação de Deus para com ele, porque Deus já o aceitou em Cristo Jesus. Então ele pode falar a verdade, ele pode encarar a verdade sem temer as consequências, porque ele conhece o perdão de Deus. Porque ele sabe que se ele confessar os pecados deles, Deus é fiel para justificá-lo. 1 João capítulo 1, versículo 9. É por isso então que nós temos agora esse compromisso com a verdade. Eu gosto da versão, a mensagem do Eugene Peterson, uma versão bíblica, uma paráfrase que ele escreveu, fenomenal, vale a pena o investimento para você ler, é muito legal. E olha o que ele diz desse texto. Essa nova vida traz mudanças, 2 pontos. Ele diz, chega de mentiras, chega de fingimento, fale a verdade. No corpo de Cristo estamos antes de tudo conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, você está mentindo para você mesmo. Esse é o compromisso que o cristão tem. Talvez uma das primeiras mudanças da conversão é o compromisso com a verdade. Vou terminar minha história, para você não ficar curioso do que aconteceu. Naquela tarde, de fato, eu não consegui fazer mais nada, até criar coragem, resolvi bater na sala do reitor, bati na sala dele, pedi licença, entrei e disse, olha, eu queria pedir perdão para você, porque eu menti para você hoje na hora do almoço. Ele se assustou assim, não estava nem lembrando da situação direito. Eu disse, olha, eu fui na sua casa limpar a piscina, eu errei com você, eu deixei a torneira aberta, e eu quero pedir perdão para você, tanto por ter feito um serviço mal feito, quanto por ter mentido para você. Sabe como foi tão legal que a gente orou juntos, ele me perdoou, foi tão bacana, e eu continuei trabalhando para ele até o resto do meu tempo. Saí da casa dele, da sala dele, fui até a casa dele, bati lá, chamei a esposa dele e falei a mesma coisa, quero te pedir perdão. Foi muito legal, foi uma experiência de grande crescimento e que vale a pena. Fazer o que Deus manda sempre vale muito a pena. Amém? Queridos, continuando. Então, como nós vivemos na verdade, verso 25, mas não só isso. Paulo continua falando sobre outras mudanças que acontecem com a gente, quando nós somos transformados pelo Evangelho. E a segunda mudança, além do compromisso com a verdade, é que a partir de agora nós ficamos irados, ainda que por pouco tempo. Olha comigo o verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Uma das características mais legais e belas da Bíblia é a sua relevância e a sua transparência.
A Bíblia, ela trata da realidade humana de maneira assim muito aberta, real e viva. Ela não esconde nada da gente. E ela trata da realidade, dos sentimentos humanos com muita transparência. E aqui, Paulo está nos afirmando que o tema aqui é ira, é raiva, e a Bíblia afirma que é normal esse sentimento de ira e raiva. Quem aqui não fica irado? Quem aqui não fica indignado? Todos nós. E não há problema nenhum em você ficar indignado. Isso é errado? Não. Isso pode se tornar errado? Sim. Porque se irar não é pecado. Deus fica irado. Jesus ficou irado. E nós também podemos nos irar. Nós também podemos sentir raiva. Nós também podemos nos sentir aflitos, indignados com alguma situação. A questão aqui é que o Evangelho coloca a nossa ira no lugar certo, no momento certo, do jeito certo. Isso é muito interessante. A ira, ela não é pecado quando essa ira, quando o motivo da sua ira é o mesmo motivo no qual deixaria Deus irado. Nós estamos falando aqui de uma ira, a gente chama essa teologia de ira santa, ou ira justa. É quando o objeto ou o motivo da sua ira é algo justo, é algo correto, é algo que faria Deus se irar igualmente. Quando, por exemplo, você se ira com a injustiça. Quando a gente vê um ato de injustiça, isso deve produzir em nós indignação, não é verdade? Se não produzir, alguma coisa está errada com você. Porque, em geral, deve produzir em nós atos de injustiça contra pessoas, contra animais, deve produzir em nós indignação. Deve produzir em nós um senso de cara, não, isso está muito errado. Injustiça social produz ira. Pecados devem produzir em nosso coração ira. Blasfêmia, zombaria contra Deus, toda indignação contra aquilo que é errado. Isso nós chamamos de ira santa, ira justa. A Bíblia, ela nos orienta e diz que há lugar sim na relação humana com respeito à ira. Deus fica irado contra o mal e contra os pecadores. Há diversas passagens da Escritura dizendo que Deus derrama sim a sua ira sobre o pecado e o pecador. Jesus ficou irado. Jesus sim ficou indignado com a hipocrisia dos fariseus. Jesus, naquela situação do templo, ele ficou irado ao ver o templo de Deus virando lugar de barganha, de mercado e de corrupção. A ira, então, ela é um sentimento sim, normal da realidade humana e da realidade divina. Contudo, o Evangelho transforma o nosso coração, e preste muita atenção, para que a ira tenha o lugar certo, a intensidade certa e a duração certa. Ela pega o sentimento natural e humano, mas ela coloca o sentimento no lugar certo, na intensidade certa e na duração certa. O lugar da ira, como a gente já viu aqui, é quando você se ira por algo injusto, contra a injustiça. A intensidade, Paulo coloca, é algo que não deve tomar o seu coração. É algo que não deve deixar você fora de controle. Lembre-se, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então a ira jamais pode te controlar, você deve controlar ela. Então a intensidade da sua ira deve ser dentro do controle do Espírito Santo. Eu estou irado, eu estou indignado, mas ainda assim eu estou no controle. Porque a ira se torna errada quando a ira te leva a pecar contra Deus. Irar contra o pecado, sim. Mas se a sua reação for pecaminosa, você pecou. Irar contra algo que alguém fez contra você é correto? Sim. Mas você, a partir disso, partir para agressão verbal, para agressão física, ou quando o motivo da sua ira não é a justiça de Deus, ela se torna pecaminosa. Ela sai da sua intensidade correta. E por último, Paulo diz que quando nós ficarmos irados, nós temos que apaziguar a nossa ira antes que o sol se ponha. A duração da ira, ela demora para começar e ela acaba muito rápido. Para o cristão transformado pelo Evangelho, ele demora até mesmo para se irar, mas quando ele fica irado, a saída deve ser muito rápida. Ela não pode tomar o coração dele, não pode gerar uma raiz de amargura no coração. Tiago nos lembra que nós devemos ser tardios para nos irar.
E Paulo, se Tiago fala sobre o começo da ira que deve demorar para começar a ficar irado, Paulo diz sobre o final da ira. Ele diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Existia um provérbio judaico muito famoso que dizia o seguinte: não permitas que a noite e a sua ira durmam contigo, mas te reconcilia com o outro lado, ainda que é ele que tenha cometido a ofensa. A ira se torna errada quando a ira vai para a cama com você, quando você dorme com aquilo, quando você tem problemas e pendências não resolvidos, porque isso cresce em seu coração e se torna uma raiz de amargura. A palavra de Paulo é: quando vocês ficarem irados, apaziguem a ira de vocês antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque a linha entre uma ira santa e uma ira injusta é muito fina. Se você não tratar isso rapidamente, Satanás pode usar isso contra você, para prejudicar a sua vida. Então, essa é uma segunda marca de como nós vivemos. Nós vivemos sim indignados quando necessário, nós sim ficamos irritados e irados quando necessário, mas nós lutamos para que isso não domine o nosso coração e para que isso não produza pecado contra Deus em nosso coração. Essa é a realidade cristã. Os problemas sempre são resolvidos para a glória de Deus. Quer dizer, esse texto aqui não dá margem para ninguém aqui dormir brigado com a sua esposa ou com o seu marido. Para a realidade cristã, para a realidade do cristianismo, de convertidos, não existe dormir no sofá, porque os problemas devem ser resolvidos. A ideia aqui é de uma urgência, de uma santa urgência em resolver conflitos, de arrependimento, de pedido de perdão, de humildade, de quebra de orgulho. Essa é a realidade da existência humana. Pais não ficam muito tempo brigados com filhos, nem filhos com pais. Namorados não passam muito tempo brigados, amigos não passam muito tempo brigados, porque nós não permitimos que o sol durma sobre a nossa ira. Essa deve ser a realidade da fé e da vida cristã. O marido, certa vez, logo depois de ter completado 15 anos de casado, ele estava mexendo no guarda-roupa da esposa para encontrar alguma peça de roupa que ele tinha perdido. E ele encontrou ali uma caixa com 7 ovos e 5 mil reais. Ele achou estranho e decidiu abordar a esposa, não perguntar para ela o que era aquilo ali que ele encontrou no guarda-roupa dela. E ela disse: olha, querida, esses ovos eu guardei durante todo o nosso casamento. E toda vez que eu tinha me desentendido com você, e eu mirava contra você, eu pedia perdão a Deus, pedia perdão a você, e toda vez que você me irritava ou acendia a minha ira, eu te perdoava. Mas eu ia lá, pegava um ovo na cozinha e colocava aqui nessa caixa. O marido então ficou todo cheio de si, alegre, porque em 15 anos de casado, só tinha ali 7 ovos na caixa. Então ele perguntou: mas e 5 mil reais, de onde que veio? E ela disse que toda vez que juntava uma dúzia, eu vendia os ovos e colocava aqui nessa caixa. A realidade dos relacionamentos são sim de conflitos. São sim de irritação mútua, de pecados mútuos. O que é um casamento a não ser 2 pecadores tentando viver juntos, não é verdade? Mas a realidade do Evangelho é a realidade do perdão. A realidade do Evangelho é a realidade onde a gente demora para se irar, e quando fica irado, ainda que seja uma ira santa e justa, você não alimenta isso no seu coração, e prontamente você caminha para o perdão sem dar lugar ao diabo. Mas dicas rápidas para terminar essa parte, dicas rápidas sobre a ira à luz do Evangelho. Como eu já disse aqui, seja tardio para irar-se, tá bom? A linha então entre ira santa e pecaminosa é muito fina. Não fique nisso. Segundo lugar, não revide. Quando insultado, 1 Pedro diz que Jesus não revidava, e quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Se ele justamente acusado, Jesus foi, e ainda assim ele continuou a confiar no Senhor e não revidou. E por último, dê sempre uma resposta gentil. Provérbios 15:1 diz que a resposta calma desvia a fúria. A resposta branda, desvia o furor. Use essa realidade, seja gracioso até mesmo com aqueles que te ofendem, bem como Deus é gracioso com você quando você ofende a Deus. Amém, queridos?
Por último lugar, deixa eu correr aqui, estou terminando. A última realidade dessa mudança da fé cristã está no verso 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Aqui é uma mudança do paradigma de Paulo, porque no verso 25 ele diz que todos devem abandonar a mentira, partindo do pressuposto que todos mentem. No verso 26 é uma condicional, quando se ficar irados, mas também parte do pressuposto que é uma realidade de todos. Aqui já não mais. Aqui ele diz: o que furtava, não furte mais. Ok? Furtar é muito mais do que pegar um bem ou o dinheiro de alguém. O contexto aqui é um contexto de desonestidade, de vantagem indevida. É você possuir ou manter coisas de maneira errada que não fruto do seu trabalho. E queridos, uma das marcas do Evangelho é essa vida transparente longe do engano. E essas palavras do verso 28, elas têm vida. E ela é muito relevante estudar hoje, porque nós vivemos uma cultura do furto. A gente vive uma cultura da desonestidade. A gente vive uma cultura preguiçosa. Essa é a realidade que vivemos. E esse verso 28 ganha vida para estudar hoje. Porque eu e você temos a ver com esse verso. Porque nós vivemos essa cultura do desonesto e muitas vezes somos empurrados, impulsionados a viver essa realidade. Por exemplo, a nossa cultura infelizmente valoriza o cara que recebe um troco errado e fica com ele. É verdade? E infelizmente a pessoa muitas vezes até se gaba de ter às vezes pegado um troco indevido. A nossa cultura é a cultura do cara que rouba do governo, sonegando impostos, sonegando ou dando jeitinho nada mais é do que sonegar imposto de renda. Eu conheço histórias de contadores que são especializados no jeitinho. E que tem muita gente que procura o cara porque quer dar o jeitinho, quer dar aquele esquema. A palavra é esquema, falou esquema, você já entende o que é. Ele tem um esquema. E esse esquema é para pagar menos e tudo mais. É a nossa cultura. O cara que rouba dos estabelecimentos, quando ele mente a idade dele, quando ele falsifica a carteirinha do cinema, não? Ele não é estudante, mas ele paga estudante. É fraude, é furto, é sonegação. Pessoas que roubam dos seus empregadores, não fazendo o seu serviço, ou até mesmo mentindo durante o trabalho, ou fazendo outras coisas durante o trabalho que não o trabalho pelo qual é pago. Jovens, adolescentes, que roubam das empresas quando fazem uso da pirataria, comprando videogames e jogos piratas. Conheço muitos jovens adolescentes que quer comprar videogame e quer logo comprar o que dá para desbloquear. Porque já está com a intenção errada, já quer comprar desbloqueado, já quer pagar o jogo a R$10 e custa 150. Ele já quer praticar fraude, o roubo. Pessoas que compram CDs piratas, muitas de artistas, né, seja eles gospel ou não, mas que não pagam os impostos devidos, que não pagam os impostos, que não reconhecem o trabalho até mesmo do artista. Essa é a realidade da nossa cultura. A realidade do furto, a realidade do engano, a realidade da falsidade. E Paulo diz enfaticamente: aqueles que têm compromisso com Jesus, aqueles que foram alcançados por Jesus, aqueles que foram transformados pelo Evangelho, agora não mais. Não mais corrupção, não mais furto, não mais enganação, não mais falsidade. É uma vida diferente, é uma forma diferente de pensar. Porque agora ele não é aproveitador, agora ele não é usurpador, agora ele trabalha e é honesto. Agora ele trabalha e paga de maneira correta o que tem que pagar. Ah, Thiago, mas o jogo é muito caro, então não compra. Ou se você quer ter, trabalhe, junta o dinheiro e depois você compra. É a realidade daqueles que foram transformados pelo Evangelho. Eu já vi muita gente alegando assim: ah, Thiago, mas os valores são absurdos.
É muito injusto pagar R$60 no DVD. Posso até concordar com você, de fato, muita coisa injusta no Brasil. A carga tributária realmente é algo muito injusto. Agora você não combate injustiça com injustiça. Sim, sou a favor da reclamação. Sim, sou a favor do abaixo-assinado. Sim, sou a favor da mobilização para repensar algumas coisas, com certeza. Mas a gente não combate a injustiça com injustiça. A gente combate a injustiça sendo justos, porque é isso que Deus requer de nós. É por isso que Paulo diz, o que trabalha, o que furtava não furte, mas trabalha. Vou terminar, estou terminando. Mas uma outra verdade desse verso, não só a questão da lealdade, da integridade, mas é também o amor pelo trabalho. O Evangelho é algo fenomenal, porque ele nos faz como Jesus. E Jesus foi alguém que cumpriu muito bem a sua missão. Tanto como carpinteiro, enquanto ele trabalhou, sustentou junto com seu pai, e até mesmo a sua mãe, a gente não sabe quanto Jesus trabalhou sem o seu pai, para sustentar a sua mãe. Quanto ele trabalhou nos seus 3 anos de ministério, onde incansavelmente ele fez o que ele tinha que fazer. O nosso Deus é um Deus que trabalha. O nosso Jesus foi um Jesus que trabalhou, e é um exemplo para nós também de trabalho. E o Evangelho, a transformação do Evangelho, ela tira do nosso coração a preguiça, ela tira do nosso coração essa vontade de não trabalhar, e nos dá um sentido, um amor pelo trabalho. E queridos, também precisamos falar sobre isso, porque nós estamos criando uma geração que não gosta de trabalhar, uma geração de jovens, de adolescentes que tem horror ao trabalho. Esta tem sido a dura realidade de patrões que têm pegado essa nova geração de trabalhadores aí nos seus 20 e tantos anos, começando a carreira profissional e pegando gente que não gosta de fazer, não gosta de trabalhar, é preguiçoso, é desleixado. Esta tem sido a realidade, mas o Evangelho também muda esses corações. Tem aumentado, né, jovens com o síndrome do Seu Madruga, que dizia que não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar, né? Essa era a frase clássica do Seu Madruga, né? Seu Madruga precisava se converter, porque o amor ao trabalho, o amor pela missão, é também uma característica daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Queridos, o meu desejo, a minha oração, é para que Deus opere em nós, para que nós possamos viver essa realidade. Se você já foi alcançado por Jesus, mas ainda assim desenvolve hábitos mentirosos, peça perdão a Deus hoje. Confesse os teus pecados. Deixa esse verso 25 inundar o teu coração hoje à noite. Aliás, decore esse verso 25 e recita para você ver isso todo dia, o ano todo. Deixe a palavra de Deus, que é viva, tomar o teu coração, moldar o seu caráter e moldar as suas atitudes. Se você está alcançado pela graça de Deus, e você é alguém que ira, mas se ira injustamente, e que se prolonga na sua ira, e que dá vazão, e que gosta de sentir esse sentimento de indignação, ore para que Deus trate o seu coração. Ore para que quando você ficar irado, e se ficar irado, seja algo rápido, passageiro, e o teu coração seja marcado pelo perdão, pela paciência, pela longanimidade, pelo arrependimento. Se você é um discípulo de Jesus, e tem alguma área da sua vida que você tem furtado, seja do governo, ou da sua empresa, ou de qualquer outra pessoa, comece a caminhar em integridade, porque Deus ama aquele que anda em integridade. Peça perdão, confesse os seus pecados, e comece a se alegrar no teu trabalho, ou no fruto do teu trabalho, administrar melhor o teu sustento, o teu salário. Olha por isso. Olha para que Deus te dê amor para aquilo que você faz, que você possa se engajar na missão de Deus. Baixa a cabeça e fecha os olhos. Converse com o Senhor. Fale com Deus, deixe Ele falar contigo através desse texto. E para que as características daqueles que são mudados pelo Senhor possam
ser as suas características. Ore para que a realidade desse texto que nós estudamos hoje seja a sua realidade de vida, para a glória de Deus. Se você está aqui com a gente hoje nos visitando, e você não é um cristão ainda, você talvez achou interessante o que eu falei aqui, até gostaria de mudar, peça para que Deus mude a sua vida hoje à noite. Antes de você querer abandonar a mentira, antes de você querer uma vida íntegra, consertar algumas coisas, você precisa pedir perdão pelos teus pecados a Deus. Confessar Jesus Cristo como Salvador da tua vida. E deixar que Ele mude você, que Ele transforme você. Senhor, nos conceda a graça, a vida do Senhor, para que o Senhor possa moldar, Deus, as nossas vidas, o nosso coração, e para que a transformação do Evangelho em nossos corações possa ser algo perceptível, algo visto por todos, para a glória do Senhor. Deus, levanta de fato a tua igreja para que seja realmente esse povo diferente. Esse povo que, não por nós mesmos, mas pela ação do Senhor, nos despimos do velho homem, dos pecados antigos, e que temos a marca agora de Jesus em nós e vivemos para o Senhor. Cria, Deus, essa realidade em nossas vidas e em nosso coração. Trabalha, Deus, essas características, e para que a tua mensagem, para que a tua palavra possa de maneira muito especial nos moldar, nos exortar, nos corrigir e nos impulsionar, Deus, para nos parecermos com Jesus cada vez mais e mais. Senhor, esse é o objetivo das nossas vidas. Sermos como Jesus, honrarmos ao Senhor, vivemos de maneira digna, coerente com o Evangelho de Jesus. Trabalhe isso em nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.